Arthur e o meu pai é pastor. Cresci vendo o que acontecia quando o microfone era desligado e a porta fechava. Não era hipocrisia do meu pai, ele era genuíno. Isso tornava tudo mais confuso. Era a hipocrisia de todos ao redor que eu via e ele parecia não ver. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15:8. Tinha 15 anos e já sabia de cor quem era cada um dentro daquela igreja. Saí revoltado, mas levei uma frase comigo, sem saber que levava. Cresci vendo o diácono adorar, de mãos erguidas no culto, e saí pela porta dos fundos, falando mal do meu pai. Cresci vendo sorrisos de domingo que morriam na segunda-feira, e fui arquivando tudo numa raiva que não tinha nome ainda. Meu pai pregava e eu sentava na última fileira de braços cruzados. Não porque não ouvia, mas porque ouvia demais e via mais. Vi a senhora da primeira fila que perseguia a vizinha na semana, e perguntava a Deus se ele também viu o que eu vi ali. Com 16 anos parei de ir, sem dar explicação nenhuma. Meu pai bateu na porta do quarto, com aquele jeito dele, aquele jeito calmo que eu confundia com fraqueza, mas era força. Disse que a igreja era cheia de mentirosos e eu não aguentava. Ele ficou em silêncio por tempo, que me irritou profundamente. Depois disse: filho, você não está errado no que está vendo, mas está errado em achar que isso define quem é Deus. E 18 anos por dentro não ouve o que não quer ouvir. Meu pai tinha razão e eu não estava pronto para ouvir verdade da boca de quem eu resistia. Joguei a criança junto com a água do banho e fui buscar no mundo o que a igreja não me dava. Com 17 anos me aproximei de uma turma diferente, não por maldade, mas por sede de algo que parecesse real. Eles não fingiam ser santos e isso me aliviava profundamente. Preferia pecador honesto a santo falso, e fui nessa direção. Meu pai continuava pregando todo domingo, sem saber o que eu fazia. Aquela paciência dele me irritava mais do que a raiva aberta, porque raiva aberta eu sabia responder, mas paciência me desarmava e eu não queria ser desarmado. Então me afastei mais ainda. Cresci dentro da igreja E saí sem conhecer a Deus, vi tudo que era falso e joguei fora o verdadeiro também. A rua foi me recebendo do jeito que a rua sempre recebe, com falsa proteção e com cobrança que vem depois devagar. Os amigos da rua pareciam mais reais
Jesus da igreja. Mas real e leal são palavras diferentes que eu ainda aprenderia. Fui me afastando do Arthur que meu pai conhecia e amava, construindo um Arthur que achava que estava se encontrando, mas estava se perdendo com a convicção de quem está se achando. Essa é a mentira mais cara que a rua vende sem aviso. meu pai tinha razão, E eu, não estava pronto para ouvir verdade da boca de quem eu resistia, joguei a criança. junto com a água do banho e fui buscar no mundo o que a igreja não me dava. Saí de casa com 18 anos, Sem olhar para trás, com a certeza arrogante de quem acha que sabe o suficiente. Oh, com a raiva justa de quem viu e hipocrisia demais. na infância As três coisas juntas são combustível para uma destruição eficiente. A última coisa que ouvi meu pai dizer quando saí pela porta, foi: Arthur, eu oro. por você todo dia sem falta. Não respondi, porque responder era admitir que eu ouvi. Mas levei aquela frase comigo, sem saber que estava levando. Cresci dentro da igreja e saí sem conhecer a Deus. Vi tudo que era falso, E joguei fora o verdadeiro também. Saí achando que estava livre, estava apenas trocando uma prisão por outra. Há um caminho que parece direito ao homem, mas ao fim são caminhos de morte. Aquele caminho pareceu honesto, mas honestidade não é o mesmo que verdade. Na próxima faixa vou contar o que aquele caminho foi produzindo nos anos seguintes. O crime, as drogas e a noite em que quase não houve. Próxima faixa para Arthur. Quase morri numa noite que não deveria ter chegado até o amanhecer. Não foi decisão nem plano, foi o resultado acumulado de anos de escolhas. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não estava pensando nesse versículo naquela noite, estava apenas no fundo mesmo. O fundo tem um cheiro que quem esteve lá reconhece e nunca consegue esquecer. Cheiro de abandono, de química, de solidão que nem o barulho da rua cobre. Essa faixa é mais pesada e precisa ser para ser verdadeira até o fim. Os primeiros anos fora de casa foram de adrenalina e ilusão constante. A rua tem um charme que funciona bem. Nos primeiros capítulos sempre dinheiro rápido, respeito comprado, identidade construída em cima do medo alheio. Parecia poder, mas era apenas a fase antes da cobrança começar a chegar. As drogas entraram primeiro como recreação, depois como rotina, depois como necessidade. Cada fase tem justificativa que parece razoável enquanto você está dentro dela. Primeiro foi pra relaxar, depois para aguentar, depois simplesmente para existir. E quando vira necessidade você não percebe, porque a percepção já foi embora. A rua prometeu que a igreja não dava identidade e pertencimento, e ninguém te julgando, mas o que a rua dava de graça
ainda. Os amigos da rua eram reais, enquanto eu tinha o que eles queriam, enquanto eu era útil, enquanto eu era funcional, enquanto eu produzia algo. A lealdade da rua tem cláusulas que não estão em nenhum contrato verbal. Você só descobre as cláusulas quando deixa de cumprir a sua parte. Meu pai tentou me encontrar 2 vezes nos primeiros anos fora. Apareceu em lugares que ele não deveria saber que eu frequentava. Nunca perguntei como sabia, porque no fundo eu já sabia a resposta. Pai que ora sabe coisas que o mapa não mostra a ninguém. Ele foi sem brigar, Isso me perturbou. porque briga eu sabia responder com briga. Mas aquele amor quieto que não desistia nunca. Era uma arma que eu não tinha como bloquear. A noite da overdose não foi planejada nem desejada conscientemente por mim. Foi o resultado de um corpo que havia chegado no seu limite físico, de uma mente que havia perdido a capacidade de calcular o próprio risco, de um jovem que se acostumou a testar limites. Ei, os que estavam comigo naquela noite saíram sem chamar ninguém por mim. Saíram com medo de se comprometer, com medo do que encontrariam depois, com medo de tudo, menos com medo de me deixar sozinho no chão. Essa é a lealdade da rua quando o preço sobe alto demais. A rua prometeu Que a igreja não dava identidade, pertencimento e ninguém te julgando. mas o que a rua dava de graça, ela cobrava de volta, com tudo e mais ainda. Um estranho me encontrou e chamou a ambulância sem me conhecer, sem saber meu nome, sem saber minha história, sem ter razão para parar. Ei, parou porque era humano e humanidade básica. Foi o que me salvou. Não foi minha força Minha esperteza. ou minha rede de contatos. Acordei no hospital com tubos e luzes e um rosto de enfermeira, sem saber quantas horas haviam passado, sem saber se era dia ou noite. E pela primeira vez em anos senti o tamanho real da minha solidão. Ei, não há solidão escolhida, mas a que sobra quando tudo vai embora. Junto ele foi sem brigar, Isso me perturbou fundo. porque briga eu sabia responder com briga. Mas aquele amor quieto que não desistia nunca. Era uma arma que eu não tinha como bloquear. Fiquei olhando para o teto do hospital com aquela clareza estranha, a clareza que às vezes vem depois do fundo, quando o barulho para. E no silêncio daquele teto branco ouvi uma frase que não esperava, a frase do meu pai quando saí pela porta anos antes ainda ecoava. Ei, ei, perguntei à enfermeira se havia alguém esperando do lado de fora. Ela disse que não havia ninguém, mas que poderia ligar pra alguém. Fiquei em silêncio por tempo que ela achou que havia adormecido. Depois dei o único número que sabia de cor desde os 8 anos. A rua prometeu que a igreja não dava identidade, pertencimento e ninguém te julgando. Mas o que a rua dava de graça, ela cobrava de volta, com tudo e mais ainda. Liguei para o número que sabia de cor e ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando aquela ligação desde o dia em que saí pela porta. Ainda estando ele longe, o pai ouviu
e comovido de compaixão correu. O pai da parábola correu antes do filho terminar de voltar, e o meu também. Na próxima faixa vou contar sobre o pai que apareceu no hospital sem julgamento. A faixa 3 é onde a história começa a virar, mas ainda carrega muito peso. O homem que entrou pelo corredor do hospital naquela manhã era meu pai. Com a Bíblia na mão, porque meu pai não sai de casa sem ela. Com os olhos vermelhos, porque havia chorado antes de ter coragem de entrar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu esperava julgamento e ele trouxe presença. Isso me destruiu por dentro. Não sabia lidar com amor sem condição, porque nunca havia realmente parado para recebê-lo. Essa faixa é sobre o encontro que mudou a direção de tudo para Arthur. Ele entrou no quarto e parou na porta por alguns segundos longos, me olhando com aquele olhar de pai que faz inventário do filho, verificando se estava inteiro, verificando se estava vivo de verdade. Depois caminhou até a cadeira ao lado da cama e simplesmente sentou. Esperava que dissesse eu sabia, ou pelo menos olhasse com decepção visível. Esperava o sermão que havia preparado, resposta para muitos anos. Mas ele ficou sentado com a Bíblia no colo e as mãos abertas, e o silêncio dele era mais pesado que qualquer palavra que eu conhecia. Cresci dentro da igreja e saí sem conhecer a Deus. Vi tudo que era falso e joguei fora o verdadeiro também. Depois de longo silêncio, ele disse apenas: filho, ainda bem que está vivo. 3 palavras e meia que desfizeram anos de armadura em segundos. Não foi o sermão, não foi a teologia, não foi o versículo citado. Foi um pai dizendo que o filho vivo era suficiente para ele hoje. Disse que a igreja havia me destruído, que os crentes eram todos falsos, que havia crescido vendo o que acontecia e não conseguia mais fingir, que preferia a honestidade da rua, a hipocrisia dos salvos de domingo. E ele ouviu tudo sem interromper, sem se defender, sem piscar uma vez. Meu pai tinha razão e eu não estava pronto para ouvir verdade da boca de quem eu resistia. Joguei a criança junto com a água do banho e fui buscar no mundo que a igreja não me dava. Quando terminei de falar, ele disse: filho, você tem razão no que viu. Disse que a hipocrisia existe, que ele também havia visto e sofrido, que havia chorado por ela e orado por ela sem que eu soubesse, mas que havia aprendido a separar os homens do Deus que eles servem. Disse que havia falhado como pai, colocando o ministério acima da presença, que o Arthur que criou merecia mais presença e menos púlpito na vida. Aquela confissão do pai
me desarmou de um jeito que o ataque não fez. Porque raiva eu sabia manejar, mas honestidade desarmada me confundia completamente. A rua prometeu que a igreja não dava identidade, pertencimento e ninguém te julgando. Mas o que a rua dava de graça, ela cobrava de volta com tudo e mais ainda. Ele pegou a minha mão sem pedir licença, com a mão do Pai. Não a mão do pastor, não a mão do homem de Deus do domingo. A mão do Pai que segurou a minha quando eu aprendi a andar, que não havia soltado mesmo quando eu havia puxado com força para longe. Orou com minha mão na dele, naquele quarto de hospital simples. Não a oração de pastor com vocabulário e cadência de tudo ensaiado. Foi a oração de pai, com a voz que quebra no meio da frase. Eu ouvi meu nome na boca de Deus pela primeira vez de verdade. Ele foi sem brigar, isso me perturbou fundo. Porque briga eu sabia responder com briga, mas aquele amor quieto que não desistia nunca era uma arma que eu não tinha como bloquear. Não sei explicar o que aconteceu naquela oração. Sei que algo que estava fechado havia muito tempo foi empurrado devagar. Não abriu de vez porque porta trancada há anos resiste ao primeiro empurrão, mas foi empurrada e o empurrão foi real. E eu senti no peito. Meu pai ficou no hospital 3 dias sem pregar, sem usar versículo como arma. Só ficou porque filho hospital é mais importante que qualquer púlpito. E ver um homem de Deus escolher filho em vez de ministério me ensinou mais do que qualquer sermão que havia ouvido sentado na última fileira. Hey, hey, cresci dentro da igreja e saí sem conhecer a Deus. Hey, vi tudo que era falso e joguei fora o verdadeiro também. Meu pai ficou e eu comecei a entender que ficar também era teologia. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno. Saí do hospital diferente, mas ainda sem saber o que era diferente dentro. Havia algo que havia entrado pela oração do meu pai que não saía. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Apocalipse 3:20. Ele havia batido por anos e eu havia tapado os ouvidos com o barulho da rua. Na noite da overdose o barulho todo havia parado de uma vez só. E no silêncio que sobrou a batida estava lá como sempre havia estado quieta. Essa faixa é sobre Arthur abrindo a porta não para a religião, mas para Deus. Fui morar com meu pai durante
durante a recuperação, sem planejar ficar tempo. Era temporário, era prático, era o único lugar disponível naquele momento. Mas Deus não tem problema com o provisório, Ele trabalha bem no temporário. Aquela casa que havia fugido voltou a ser o lugar onde eu via meu pai acordar cedo e orar antes do café da manhã todo dia. Não sabia que fazia isso, porque cresci dormindo naquele horário sempre. Mas acordava cedo pela recuperação e ouvia a voz dele no quarto ao lado. Não dava para ouvir as palavras, mas o tom dizia mais que suficiente. Cresci dentro da igreja e saí sem conhecer a Deus. Vi tudo que era falso e joguei fora o verdadeiro também. Uma manhã perguntei a ele com quem ele falava naquelas orações cedo. Ele me olhou como quem recebe uma pergunta que esperou por muitos anos e disse que falava com o mesmo Deus que havia orado pela minha vida todos os dias, sem exceção. Mesmo nos anos em que eu havia sumido, comecei a fazer perguntas que nunca havia feito por orgulho antes. Sobre Deus, sobre a fé, sobre como Ele distinguia o real do falso, sobre como continuava acreditando depois de ver tanta hipocrisia ao redor. E Ele respondeu cada pergunta sem pressa, sem defensividade, sem fórmula pronta. Meu pai tinha razão e eu finalmente estava pronto para ouvir verdade da boca de quem eu amava. A criança que joguei fora com a água do banho, Deus foi buscando devagar nos anos em que me perdi. Numa noite sem culto, sem música, sem altar e sem performance nenhuma, sentado na sala com meu pai, com a televisão desligada entre nós dois, comecei a chorar sem aviso e sem conseguir explicar o motivo exato. Não era tristeza, era algo que subia de um lugar que eu não conhecia. Ei! Meu pai não disse nada, só colocou a mão no meu ombro devagar e ficou ali enquanto eu chorava tudo que havia guardado por anos. Chorei a raiva, chorei a saudade, chorei o tempo, chorei a overdose, chorei o Arthur que eu havia sido e o que havia feito dele. A rua prometeu que a igreja não dava identidade, pertencimento e ninguém te julgando, mas o que a rua dava de graça, ela cobrava de volta com tudo e mais ainda. Depois do choro, ficamos em silêncio. E o silêncio foi diferente desta vez. Não era o silêncio pesado de antes, era o silêncio de depois da chuva. E naquele silêncio eu disse: Pai, eu quero conhecer o Deus que você conhece. Não a igreja, não a religião, não os cultos, mas o Deus que você tem. Ele não respondeu com programa, não respondeu com passos ou oração modelo. Só disse: filho, ele já está aqui, sempre esteve esperando que você visse. E eu entendi que o Deus que eu havia rejeitado, junto com a hipocrisia, nunca havia me rejeitado de volta, mesmo quando eu havia ido tão longe. Ele foi sem brigar e isso me perturbou fundo. Porque briga? Eu
coração. Voltei para o Pai que meu pai sempre pregou e descobri que o Deus que eu havia odiado Nunca havia sido aquele que eu odiava. Hoje canto essa história não para fazer propaganda de igreja nenhuma, mas para dizer que o Deus real existe, além da hipocrisia que você viu. Que o que os homens fazem em nome dele não define quem ele é. E que Arthur, filho de pastor, encontrou o Pai quando parou de fugir do filho. Meu pai tinha razão e oralmente estava pronto para ouvir verdade da boca de quem eu amava. A criança que joguei fora. com a água do banho, Deus foi buscando Devagar, nos anos em que me perdi. Ei! Saí do hospital, mas é também a história de muita gente aqui que cresceu dentro e saiu vazio porque nunca encontrou